Então, boa noite a todos. Esta é a aula do dia 30 de agosto de 2021. Continuamos na pandemia. A nossa irmã Lucineide vai fazer a prece de abertura. Então, vamos acalmando nosso coração, agradecendo a Deus por mais esta noite, por mais essa oportunidade de aprendizagem, agradecendo a Deus pelo Dirceu que se dispõe toda semana a nos ensinar, agradecendo a Deus principalmente pela saúde, que a gente hoje em dia está com saúde, é uma bênção. E falando em saúde, eu gostaria muito que essa aula fosse, que eu pedisse que Deus iluminasse uma prima que chama Rosa, que mora lá no interior, em Fernandópolis, que está enfrentando um câncer recém-descoberto, e que ela está sofrendo muito, não está conseguindo se alimentar, com bastante problemas. Vamos pedindo a Deus que restabeleça, né, a saúde de todos que esteja precisando, e acalme os corações daqueles que estão passando por dificuldades, que tenha força, que tenha serenidade para enfrentar tudo com resignação e com muita fé. Assim nós te pedimos, Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Meire. Boa noite, Ana. Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Descobri que o meu celular está atrasado. Estou atrasado? Estou chegando atrasada no serviço, estou entrando atrasada na aula. Então... Outro dia você já tinha comentado a respeito do celular, que faltava ainda 2 minutos, né? Então, aí hoje... Tem alguém que está adiantado, da Cristina, acho que está adiantado. Aí hoje eu fui ver e eu já tentei mexer nele e não consegui arrumar ainda. Ixi. Mas vou arrumar. Então, tudo bem. Então lá. Eu abri o Evangelho no capítulo 8, Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 7, mistérios escondidos dos sábios e dos prudentes. Então Jesus disse estas palavras: Dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelados aos simples e aos pequenos. Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por havê-las escondidas dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso entender, pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se acham superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, os embaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábio era sinônimo de esperto. É por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes, que se inclinam diante deles. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos espantam-se que os espíritos façam tão pouco esforço para compreendê-los. É que esses espíritos se ocupam dos que procuram a luz com boa fé e humildade, preferindo-os aos que acreditam possuir toda a luz com boa fé e humildade, preferindo-os e que parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz conduzindo-os a Ele e provando-lhes que existe. O poder de Deus manifesta-se tanto nas menores coisas quanto nas maiores. Ele não esconde a luz, uma vez que a derrama em ondas por todas as partes. Cegos, pois, os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, quando apraz a eles mantê-los fechados. Sua vez irá chegar, mas antes é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não ao acaso, na mão que fere seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm conforme os indivíduos. Não cabe ao incrédulo
prescrever-lhe o que deve fazer, e dizer: se desejais convencer-me, deveis portar-vos de tal ou qual forma, e antes em tal momento que naquele outro, porque esse momento me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos que são agentes de sua vontade não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse impor-se a eles. Deus impõe suas condições, não se submete à deles. Escuta com bondade os que se dirigem a ele com humildade, e não os que se julgam maiores que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-las pessoalmente, através de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido teria de inclinar-se. Sem dúvida poderia, mas então onde estaria seu mérito? E, aliás, para que serviria isso? Não se vê em todos os dias recusar-se à evidência e até se dizer: se eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é venda que obscurece a vista. De que serve apresentar luz ao cego? Portanto, é preciso primeiro curar a causa do mal. É por isso que, médico hábil, ele castiga primeiramente o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmos em seus braços, e como filho pródigo, pedir-lhe-ão graças. É isso aí, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro do... Eu faço confusão entre o Plínio de Oliveira. Plínio de Oliveira é cantor, e o autor desse livro aí se chama A Umbandã. Ele fala sobre a Umbanda, como a Umbanda chegou até nós, né? Então, segundo o conceito desse livro, o Espiritismo ele chegou no Brasil através das pessoas de muita posse, né? Que eram as pessoas que conseguiam ir para a França, tiveram contato com o Espiritismo, gostaram, e quando aqui regressaram, começaram a divulgá-lo entre seus pares, né? Então, o Espiritismo no Brasil ficou um bom tempo só na alta sociedade, só naquelas pessoas mais poderosas. E aí, quando começam as manifestações através da Umbanda, né? Foi até um padre quem trouxe esse conhecimento, o espírito de um padre, ele começa a se popularizar nas massas, né? Então, ao invés de ter o espiritismo que estava elitizado aqui no Brasil, nós passamos a ter a Umbanda, que foi pegando a parte de baixo da sociedade, a massa, as pessoas mais sofredoras, principalmente aqueles que haviam sido libertos há pouco tempo da escravidão aqui no Brasil, e que com isso acabou se tornando conhecido como uma seita afro, né? Devido a esse evento. Mas a comunicação dos espíritos não importa se são feitas num centro espírita kardecista, se são feitas lá num centro de Umbanda, ou mesmo em um lar, né? O importante são as mensagens que eles nos deixam. A gente não pode acreditar em tudo o que dizem. A gente fala no Espiritismo que nós estudamos justamente para que a gente não seja enganado, e mesmo assim, muitas vezes nós somos enganados, né? Então, o conhecimento ele é básico para a doutrina espírita e para a comunicação com os espíritos, para que a gente possa discernir aquilo que está sendo passado para a gente. O centro que eu frequentava lá no interior, as reuniões mediúnicas, principalmente a reunião de desobsessão, ela era totalmente gravada. E depois ela era
ouvida durante a semana, para a gente ver se a gente não estava sendo ludibriado por algum espírito. E ocorreu de algumas vezes o espírito vir, dar mensagens bonitas, e depois o espírito, na realidade, ele era um brincalhão, né? Ele estava brincando com a gente, era um zombeteiro, como diz o Kardec aqui no livro dos Espíritos. E a gente sempre está sujeito a esse tipo de comunicação, né? Então, não podemos acreditar cegamente em todas as comunicações. Precisamos ter um certo cuidado, precisamos conhecer os espíritos. O André Luiz, por exemplo, quando ele começa a escrever através do Chico Xavier, o Nosso Lar, por exemplo, quem fez a apresentação do livro foi o espírito de Emmanuel, né? Que já era um espírito conhecido, que é o mentor do Chico Xavier. Então, isso daí é que deu uma certa força à mensagem que ele começou a trazer, porque, na realidade, as novidades que ele traz a respeito das colônias espirituais, do sofrimento no umbral, é uma coisa que não havia sido descrita anteriormente pelo Kardec. Então, ele veio dar um complemento à obra kardeciana. Por isso que a gente estuda as obras de Kardec, e também muitos centros estudam também as obras de André Luiz por causa desse componente, né? Principalmente a parte de comunicação, como é que funciona o mundo espiritual, como é que ficam os espíritos que ainda estão necessitando melhorar as suas qualidades, né? Que ainda são espíritos sofredores. E o André Luiz escreve muito bem essa parte, porque, inclusive, ele tem o próprio exemplo para nos citar, né? O tempo que ele ficou no umbral, sem que ele tivesse sido uma pessoa má, mas, na realidade, ele também não fez todo o bem que ele poderia ter feito. Por isso que e o fato dele ser médico, fumante, e saber da sua doença, ele diagnosticou o próprio câncer que ele tinha no pulmão e continuou fumando, ele foi tido como um espírito suicida quando ele chega no umbral. Então, é muito interessante essa parte aí, que ele conta o próprio sofrimento, e depois, como espírito, o que ele galgou na espiritualidade. Certo? Alguma pergunta? Alguma certeza? Não, nenhuma. Nenhuma pergunta? Ai, meu Deus, eu vou para umbral, porque eu sou diabética e eu sei que eu sou e não paro de comer. Ai, Jesus. Olha. Vamos todos nos encontrarmos lá. Você é diabética tipo 1 ou tipo 2? Tipo 2. 2. No 2 ainda você tem uma... Você tem Ai, Deus, um mas desconto, né? Eu tenho um filho que é diabético tipo 1. E hoje ele leva uma vida normal. Ele come de tudo. Nossa, como consegue? Ele tem a bomba. Bomba de insulina. insulina? Então fica direto no corpo, né? Ele tem ele tem um sensor que ele usa aqui no braço, ele põe o telefone e já vê quanto está a glicemia. Se tiver baixa, ele come alguma coisa. Se tiver alta, ele aplica um pouco de insulina e ele vai se controlando. Isso eu não tinha ouvido falar ainda, não. Não? Tem uma insulina nova que quando ele ficou diabético, né, só tinha insulina rápida e insulina lenta. Então você tinha insulina animal e insulina, maioria animal. Depois de um tempo surgiu uma insulina que eles falam que é basal. Então a insulina rápida, ela dava um pico rápido, né? Coisa de uma hora, de meia hora, uma hora, ela dava aquele pico. Quando você acabava de fazer a refeição, você tinha que aplicar uma injeção de insulina rápida. E você usava a insulina lenta para ela manter durante o dia. Depois da refeição, você tinha que tomar rápida, depois de um certo tempo, você tinha que tomar lenta e assim por diante. E essa insulina basal, ela tem
um período de funcionamento dela é de mais de 20 horas. Então, é uma injeção só por dia da basal e depois ele só faz o controle nas refeições. Tá? Agora, com a bomba já faz a análise de como está e, se for preciso, ela injeta a insulina automaticamente. Aí ele fala que é o pâncreas dele, é uma bolsinha que ele usa aqui do lado, que é o pâncreas dele. Então, vou mostrar para Você anda vocês. comendo muito doce, Lucimeiro. Ah, é? Você sabe que Pior hoje que eu eu sou lembrei da minha mãe, apaixonada. né? Hoje eu lembrei da minha mãe. A minha mãe tomava insulina. E teve uma época, depois que meu pai faleceu, ela veio passar um tempo aqui em casa, calhou de ser o aniversário da minha filha. E eu tinha pego bolo, salgado, aquela coisa toda. E o bolo que sobrou, eu trouxe para casa. E todo dia, depois do almoço, ela ia lá e comia um pedacinho. Ela tomava insulina. Aí depois da janta, ela ia lá, comia um pedacinho. Aí quando foi na sexta-feira, tem feira aqui perto. Eu virei para ela e falei assim: mãe, eu vou aproveitar que a senhora está aqui, vou na feira e vou comprar um negócio que só nós duas comemos, que é a beterraba. Ela olhou para minha cara indignada. Eu não posso comer beterraba. Eu É falei: doce. assim, se ela não pode comer beterraba? Ana, a beterraba tem açúcar. Eu olhei bem para a cara dela e falei: mas você é muito cara de pau, você comeu a semana inteira bolo, no almoço e na janta. Sabe o que ela me respondeu? Você não quer comparar uma beterraba com um bolo de mousse de chocolate. Pelo Olha só. amor de Deus. Eu não quero beterraba, ela fez. Ai. Duro que não é só o doce, né? Tudo é doce, é pão, é arroz, é tudo que E ela nunca foi tudo que desse tem jeito. carboidrato. Ela começou depois que ela ficou diabética. É uma coisa impressionante. Mas a comparação dela foi ótima. Ela me convenceu, Certo? né? Realmente. Mas o meu filho, quando ele começou a tomar essa insulina basal, ele começou a comer doce, ele começou a levar uma vida normal, né? Aí a mãe, preocupada, começou a forçar a barra para que ele fizesse mais exames, para que ele fosse no médico, né? Aí ele pegou, tem um exame que eles fazem que é eu não sei o que, glicosilada. É um exame, Glicada. glicada. Hemoglobina glicada, né? Isso, glicada. Daí ele fez, pegou e mostrou para a mãe, olha aqui, ó. Depois que eu comecei a usar essa insulina, nunca deu acima de 6. Eu antes nunca dava abaixo de 7. Então, 6 é normal, né? Uma pessoa normal. Ele se controla bem. Para ele tomar essa insulina basal, ele foi para o interior e ele ficou com o médico vários dias lá e o médico ensinou ele a calcular. Então, a partir de então, ele sabe, eu comi tanto, ele consegue avaliar quanto ele está ingerindo de carboidrato e assim por diante, e ele já se aplica mais ou menos a dose correta. Ele tem um problema sério, porque quando ele está com hipoglicemia, ele não percebe. E é horrível, né? Cair é pior do que quem tem ela alta. Mas para você ter uma ideia, ele uma vez conversando com o médico, minha mulher estava junto, ele conversando, o médico fazendo uma série de perguntas para ele, minha mulher olhou e falou para o médico, como que é o nome dele? Era Cruz, não sei o que, Cruzes. Ele está com hipoglicemia. Ah, mas você está brincando. Nós fundamos uma associação de diabéticos lá no interior. E na época minha esposa ela era secretária, vice-presidente, inclusive, dessa associação. Ela falou, pode fazer o exame nele que ele tá com hipoglicemia. Está respondendo, estou conversando com ele, faz o exame nele que ele está com glicemia, com hipoglicemia. Furou o dedo dele e estava com 21. E respondendo normalmente para o médico. Né? Ele falou, poxa, tem gente que com 70 já está desmaiando. Né? E ela conhecia ele pela cor. Ela fala que ele mudava de cor. Então, mas você vê, ele é diabético desde os 12 anos, já faz uns 30 anos vai fazer que ele está diabético. Mas ele teve poucas vezes
hiperglicemia, e algumas vezes ele teve a hipoglicemia. Mas, graças a Deus, ele se cuida bem. Ele é bem atencioso nessa parte. Então, vamos para a aula? Estou apresentando para todos. Isso. Cadê minha aula? Está aqui. Hoje nós vamos entrar na parte 4ª do livro dos Espíritos. Então, essa parte aqui, se vocês quiserem aprimorar o conhecimento, muita coisa vocês vão encontrar naquela outra obra que é o Céu e Inferno. Então, se bem que misturam as partes, né? Mas nós vamos ter alguns temas aqui que eles foram descritos no Céu e Inferno. Então, o capítulo 1, ele fala das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativas. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, e aqui está, né? A gente tem limitações, a Meire é diabética, a outra pessoa tem outro problema. Essas são as limitações que nos foram impostas. Basta a gente aceitá-las, né? Quanto melhor a gente aceitar essas limitações que nós temos, e todos nós temos alguma limitação, mais fácil será a vida, mais feliz a gente vai se sentir aqui na Terra. Viu, Meire? Vou usar como tema hoje. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Tem muita gente que eu já comentei isso aqui e vou voltar a comentar. Muita gente acha que algumas coisas que acontecem na sua vida são karmas que ela traz de outra existência, né? Teoricamente, alguns palestrantes comentam isso daí, que a gente traz de outras vidas um karma de uns 10% daquilo que nos acontece. Os outros 90% são justamente os nossos comportamentos na atual existência. Então, essa frase aqui, ó, o homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Eu vou até negritar isso aqui, porque é o nosso comportamento que vai... Não tá aparecendo a tela aqui, ou eu que não estou conseguindo ver? Eu acho que para mim está como se eu estivesse apresentando. Para vocês está ou não? Para mim estava, agora fechou. Você está vendo, Meire? Não. Não? Estou vendo só você. Então vamos parar. Vamos voltar. Tela inteira. Compartilhar. E agora, aparece? Agora tá. Aconteceu alguma coisa. O Windows é assim mesmo. Quando você não sabe o que está acontecendo, você desliga e liga que ele se revolta. Então, comentário de Kardec aqui. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreender. Já nesta vida,
somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea. Sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se, gradativamente, remontarmos a origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos por outro, mal, e de consequência em consequência, caímos na desgraça. Eu falo que a gente não tem destino, né? Mas a gente tem um caminho, uma direção a seguir, e uma avenida bem larga, que a gente pode ir uma hora mais para a direita, outra hora mais para a esquerda, a gente pode ir serpenteando dentro dessas duas paralelas, dentro dessa avenida larga que a gente tem. Se a gente extravasa e passa o limite dessa avenida, né, é onde a gente está aqui, nesse afastamento do caminho reto. Então, a gente ainda tem tempo de voltar. Podemos sair um pouco e voltar, sair do outro lado e voltar, mas se a gente sair muito desse caminho reto e perder essa orientação que a gente tem, esses limites que a gente tem, aí é que a gente vai estar entrando aqui no caminho mau, né? E as consequências, elas podem ser bem diferentes daquilo que a gente espera. Então, a gente pode ter encarnado aqui com a pretensão de viver 100 anos. Só que, durante a nossa existência, a gente se afasta desse caminho, acaba perdendo essa direção, né? Se a gente estiver criando muito mais débitos para a gente do que era esperado e do que a gente já tinha, provavelmente a gente não atinge esses 100 anos, a gente morra muito antes, ou às vezes pelo contrário, a gente tinha que viver 30 e a gente vai viver aqui 100 anos porque esses outros 70 é para a gente melhorar o nosso desvio desse caminho. Então, não existe uma receita de bolo para a gente. Alguém está com o microfone aberto. Está dando interferência. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se a gente for ver, a gente precisa muito pouco para a gente se dar bem aqui na vida, né? Para ter uma felicidade. Se a gente se contentar com o necessário para a nossa sobrevivência, não seremos felizes. Agora, se pelo contrário, eu tiver aquele comportamento de querer cada vez mais, começar a amelhar bens cada vez mais, né? Superando em muito aquilo que nós necessitamos, as nossas necessidades, então, com certeza, a gente vai virar escravo do nosso próprio comportamento, né? Em relação à parte moral, se a gente tiver um comportamento reto, a gente vai ter a consciência tranquila, né? Não fazer mal aos outros, não usar de má fé e assim por diante. Se, pelo contrário, se nós tivermos um comportamento de querer a desgraça do próximo, se a gente tiver atitudes de beligerância, assim por diante, né? Dificilmente a gente vai deitar e vai ter a consciência tranquila. Então, aqui está uma resposta simples, mas com sapiência, né? A gente tem que ter materialmente aquilo que é necessário para sobreviver e moralmente um comportamento que a gente não crie problemas para ninguém e não crie atritos com ninguém.
O que para um é supérfluo não representará para outro o necessário, e reciprocamente de acordo com as posições respectivas. Sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50 mil libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10 mil, se considera muito desgraçado, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões e etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando, ao seu lado, muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Essa pergunta aqui, essa resposta, aliás, ela vem complementar a anterior, né? É comum isso aqui, a descrição que ele faz aqui é a época de Kardec, né? A pessoa era considerada rica se ela tivesse lacaios, se ela tivesse cavalos, charrete própria, lacaios, castelos e assim por diante, né? Quando, na realidade, se você tiver uma choupana simples, mas acolhedora, é o suficiente para você se manter. Só que, socialmente, tem pessoas que precisam se apresentar para os outros e precisam mostrar para os outros aquilo que ela tem, né? Esses dias eu estava vendo que a filha do como que é o nome dele? Aquele rapaz que era do Silvio Santos que morreu, O Gugu o Liberato. Gugu Liberato. É que é Augusto o nome dele, né? Eu lembro do Augusto, mas não lembro do apelido. A filha dele, de 17 anos, estava brava com a tia, com a madrasta, ela sei com quem, porque não quis comprar um Porsche para ela. Então, o que uma menina de 17 anos precisa ter um Porsche, né? Ela nem deve dirigir, porque se ela estiver aqui no Brasil é proibido dirigir. Se estiver nos Estados Unidos, ela já tem permissão, mas com certas limitações. Se pegar um carro daquele lá que não, sem ter a experiência de direção, com certeza vai ter muitos acidentes, né? Pode ser até que venha a machucar pessoas e se machucar ela também. Quem que entrou? Várias pessoas querem participar. Kátia. Ieda. Boa noite. Dirceu, boa noite. Corri Boa noite. muito. Desculpe o atraso. Mas eu não queria perder a aula. Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, eu tive que sair, apareceu uma gente, já cheguei agora. Nossa, todo mundo atrasado. Oi, Kátia, tudo bem? Todo mundo não, você é Ieda, não ponha todo mundo no jogo. Mas o importante é que vocês chegaram, tá? Tá bom, obrigada. Obrigada, Dirceu. Vamos seguir aqui. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Olha, para vocês que chegaram agora, eu vou reler essa pergunta aqui, porque eu acho muito importante. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Aí a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário.
com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, com isso, os espíritos mostram-nos que a gente não precisa ter muito para poder viver, né? Geralmente a gente quer mais do que realmente precisamos. E em relação à parte moral, a gente tem que ter a consciência tranquila. Então, tem que ter um comportamento sem criar inimizades, sem ficar magoada com as coisas, com o comportamento dos outros, né? Pode ser que a pessoa faça alguma coisa para você e você tem que relevar o que está fazendo, é aquilo que Jesus dizia, né? Perdoai-os que eles não sabem o que fazem, ou não sabem o que dizem. Então, se a gente tiver esse comportamento, a nossa consciência poderá ser bem tranquila. Em relação à parte material, tendo uma choupana simples, mas acolhedora, e comida no prato todos os dias, é o mínimo que a gente precisa, né? Se bem que a próxima pergunta aqui, Kardec vai falar a respeito daqueles que não têm nada. Que para um é supérfluo, não representará para outro necessário, e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Realmente, né? Se você pegar uma pessoa rica, às vezes ela quer coisas extravagantes, coisas que comprar, ter para mostrar para os outros, terá coisas que são realmente supérfluas, né? Ao passo que para outros aquilo seria extremamente necessário. Resposta: sim, conforme as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fala a justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há, morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Então, a gente tem que olhar aqueles que estão pior que a gente, né? Tem uma história que fala de uma pessoa muito rica, que foi a um cassino, começou a jogar, acabou se entusiasmando e perdeu quase toda a fortuna. Saiu de lá, tinha só 1 milhão. Quando ele sai desesperado que ele sai do cassino, encontra uma pessoa pedindo uma ajuda, ele dá tudo que tem e acaba se matando, né? Então, que para ele era uma coisa com a qual ele não poderia viver, para o outro era muito, né? Se a gente der 1 milhão, até eu gostaria de ganhar 1 milhão hoje. Para mim seria muito dinheiro. É o valor que cada um dá, né, de seu pro Sim, dinheiro, né? Às vezes a gente tem que pensar no que é só necessário, né? Assim, eu sou tipo da pessoa que eu sempre penso no futuro, assim, principalmente na minha filha, tudo tal, né? Guardar. Aí outro dia eu li uma coisa que falava isso, né? Que a gente tem que fazer o possível, mas tem que fazer com que eles caminhem com as próprias pernas para que eles tenham as conquistas deles, né? sim. Para que, o que eu acho que também isso vai fazer parte de um amadurecimento, né? É. Você falou uma frase que eu costumo usar. É o seguinte, é a conquista, né? A pessoa só dá valor àquilo que ela conquista. Aquilo que ela conquista com o próprio suor. Exatamente. Esse apartamento aqui que eu moro, né, que é da minha mãe, né, que eu moro aqui com ela, meu pai comprou há uns 60 e poucos anos atrás, né? A gente mora. Quando eu nasci, já vim para cá, né? Meu pai comprou esse apartamento de uma pessoa que ganhou num jogo.
O apartamento? É o apartamento. Ele ganhou num jogo de carta o apartamento e vendeu para o meu pai. Tanto que a gente teve que tirar a escritura por uso capião, porque quem estava lá os primeiros donos, né? Eu acho que depois o cara faleceu, acho que a família nem sabia que ele tinha perdido o apartamento. E isso acontecia muito, né? É, antigamente, né? É. É complicado, né? Então, essa relação, assim, com o dinheiro, eu acho que é uma coisa, assim, que a gente tem que pensar bem. Por isso que eu falo que o dinheiro, eu sempre pensei isso, o dinheiro é uma das maiores provações do ser humano, principalmente quem tem muito. Sim. Porque eu acho que é um caminho para se desvirtuar, assim, muito, muito fácil, né? Mas nós vamos ver algo a respeito disso daqui a pouco, na aula de hoje Tá ainda. bom, Você está adiantando a aula. tá bom. Então, vamos seguir aqui. Há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar. Deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado audir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Né? Realmente, dinheiro não compra saúde, né? Às vezes a pessoa pode ser muito rica, mas se não tiver uma saúde boa, não adianta nada, né? Dinheiro não vai salvar a vida dela se ela tiver com Steve doença terminal. Jobs que o diga, né, Dirceu? Sim, Olha o bom dinheiro que exemplo. ele tinha e não conseguiu. Ele tem uma frase dele que é a respeito disso, né? Que o dinheiro não compra um pâncreas novo para ele, né? Ele tem Pois é, alguma é isso coisa aí. assim que ele falou. E o câncer no pâncreas é terminal, né? Não tem Não pâncreas e tem pulmão. cura, né, gente? Não tem Não. cura. Pâncreas e pulmão é difícil, hein? Meu Deus. Esse que a O, minha prima tá, é no pâncreas. Ah, meu o Deus. pâncreas é uma situação difícil. É um pâncreas que é um câncer que é um órgão vital, né? Você não vive sem o pâncreas. Então, se o câncer começar a dominar o pâncreas, às vezes até, sinceramente, é preferível que a pessoa morra do que ficar sofrendo. A gente não quer, nós vamos ver isso também logo aqui na frente. Então, não vou adiantar a aula de hoje. Olha a respeito da fortuna aqui. Por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-los merecido? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas fica sabendo, a riqueza é, de ordinário, prova mais perigosa do que a miséria. Qualquer coisa, você retorna a 814 seguintes, que ele vai falar a respeito disso. Nós já vimos isso lá atrás. Então, a riqueza é ilusória, né? Se a gente tiver riqueza e não souber usar a nossa riqueza, em primeiro lugar, a gente vai perder, como esse fato que você comentou aí da pessoa que tinha o apartamento acabou perdendo no jogo. E, por outro lado, aquelas pessoas que só ficam dinheiro embaixo no colchão acaba não criando nada, não, né? Tem aquela parábola dos talentos, né? O, o, o amo, ele dá um talento para um criado, 2 talentos para o outro e 4 talentos para o outro. Porque ele deu um talento, ele enterra com medo de perder. O de 2 talentos não lembro o que acontece, o de 4 ele multiplica, né? Quando o patrão chega que vai cobrar que cada um fez com seus talentos, ele vê que aquele que deixou enterrado, que ele não progrediu, não usufruiu, não progrediu nada, né? Então, a riqueza também serve para isso daí, para que você auxilie as pessoas criando empregos para essas pessoas. Não é viver de renda, é viver
e algo que auxilia o próximo. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo? Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso, então, virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos destas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Interessante, né? O Steve Jobs, ele não era muito de ajudar, né? Diferente, por exemplo, do dono da Microsoft, lá do Bill Gates, que ele já tem uma fundação, que ele está ajudando na educação, ele está ajudando com vacina, tem várias coisas que Ele deu uma boa parte da fortuna dele em vida, né? Já. Sim. Mas uma boa parte mesmo, né? Do Steve Jobs eu não lembro de algo desse tipo. Não, também não lembro, não. Agora, nós temos um exemplo aqui que era o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, ele tinha uma fundação, nunca comentou com ninguém. As pessoas só ficaram sabendo dessa fundação depois da morte dele. E ele tem a fundação para valorização das pessoas, valorização da educação, inclusive uma parte de saúde também, que a irmã dele toma conta até hoje, né? Que é a Fundação Ayrton Senna. Quando ele morreu, a minha sobrinha fazia um tratamento lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. E quando a minha irmã levou ela lá, disse que tem um aparelho lá que é caríssimo, caríssimo, e que Ele que tinha deu. quebrado, tal. Ele comprou um outro aparelho para o hospital e doou para o hospital. Mas assim, a minha irmã ficou sabendo porque um médico lá comentou tudo tal, né? Mas assim, nunca ninguém ficou sabendo, ele não costumava falar, né? Eu Não. acho que é a verdadeira caridade, né? Sim. Assim como o Paulo Gustavo, né? Ele Também. ajudava muita gente, Era outro que... E ele era ateu, né? Engraçado, né? O Paulo Gustavo? Ele era ateu. Ele era ateu. E foi muito mais cristãos do que muitos, sim. né? Não é a religião que faz a pessoa, né? Sim, sim, sim. O Senna era presbiteriano, se eu não me engano. Não sabia, não. Ele não era católico, ele era evangélico. Se eu não me engano, era presbiteriano. Mas você vê Ele o comportamento de cada um. para hospitais em matéria de maquinário, Sim. no HC lá de São Paulo. Ele doava bastante, sim. O Antônio Hermínio de Moraes também, ele, além de doar uma parte, ele trabalhava, né? Ele dava expediente todo dia na Beneficência Portuguesa. Isso, da Beneficência Portuguesa em São Paulo. Ele foi um dos donos do Albert Einstein também, não foi? Quem? O Antônio Hermínio? Antônio Hermínio, isso. Se eu não me engano, ele foi um dos... Não, ele deve ser um dos doadores, né? Que o Albert Einstein, a comunidade judaica que acabou arrecadando dinheiro e fundando o hospital, né? Assim como o sírio-libanês, a comunidade árabe. Tá. Eu sei que ele era um dos manda-chuvas lá do Albert Einstein.
É que ele ajudava bastante também, né? É bom, isso que é lado bom de ter o dinheiro. Eu acho que é isso Sim. que vamos dizer que é a aprovação boa de ter muito dinheiro, né? Que nem todos têm esse princípio, né? Eu sei que na Beneficência, o Antônio Hermílio, ele era um dos administradores, né? Ele ia Ele lá, fazia parte mesmo lá do é, corpo se estava faltando administrativo, se não dinheiro, me fazia engano, é. campanha, se estava sobrando dinheiro, aplicava o dinheiro. Ele sempre. Tanto assim que é um hospital que não tem problema financeiro, né? Você pega as Santas Casas, a maioria delas estão todas com um problema sério, né? Porque é má gestão, na sua grande maioria. Outro que também faz bastante doação, não só no Brasil, como no mundo, é o pessoal do Banco Safra, a família Safra. Assim. Mas isso daí é um comportamento comum dos judeus, viu? O judeu, quando tem dinheiro, ele faz muito isso daí, ele tem muita parte de auxílio. Não sei se é a religião deles que preconiza isso daí, mas tem muito judeu que, por exemplo, se ele tem muito dinheiro, tem filhos, ele dá 1 milhão para o filho e fala: olha, quando eu comecei, eu tinha menos que isso, então tá aqui, daqui você se vira. E o resto ele acaba fazendo fundação para auxiliar outras pessoas, né? É o caso do Sabin, que era judeu, que ele doou a vacina para a humanidade. Ele tem outros judeus que isso não é muito comum nos Estados Unidos, né? Que tem muito judeu. Aqui a gente não tem tantos assim, não. Então vamos seguir. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, às vezes, a pessoa sofre por comportamento ruim em outras encarnações, né? E esse sofrimento dela acaba sendo uma prova. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Assim é de fato. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade. Por efeito desse desvio, responderão por ele. Acharias, então, justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Cumpre não cair no absurdo. Absurda a colocação que o Kardec fez aqui, tá? Nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes? Se podes fazer outra coisa? Se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil à medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse um bom mecânico. Tem muito pai que acha que o filho tem que seguir a sua profissão, né? Se é advogado, o filho tem que pegar a banca. Se é médico, tem que pegar a clientela, assim por diante. E às vezes a vocação do filho é totalmente diferente, né? Minha filha, quando ela estava no ginásio, tinha uma professora de matemática, uma professora tarada. Se faltasse o professor que tinha que dar aula na sala do lado, ela ficava dando aula em 2 classes. Ela dava um pouco numa, um pouco na outra, um pouco numa, um pouco na outra. E por mal dos pecados, o filho dela estudava na mesma classe que a minha filha.
Aí toda vez que vinha a prova, ela pegava a prova da minha filha, queria ver para comparar com o filho dela. O filho dela tem que ser o primeiro da classe. E a minha filha era uma das melhores da classe. Então ela sempre pegava a prova da minha filha para comparar com esse menino aí. O marido dela, eu não sei se ele era promotor ou juiz, porque o sobrenome deles tinha tanto promotor quanto juiz na cidade. Eu acho que o marido dela era juiz. E ela forçou o filho a fazer a faculdade de São Francisco. O menino foi lá, fez a faculdade, pegou o diploma, levou para ela, falou, tá aqui seu diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. Ele foi fazer uma outra coisa totalmente diferente, não sei o que ele foi fazer, mas ele acabou fazendo isso com a mãe. Primeiro atendeu o desejo da mãe, levou o diploma para ela e depois foi fazer o que ele queria. Nossa, chocante isso. É interessante. A minha filha namorou um menino lá que o pai também queria que... O pai era dono do jornal da cidade de Araçatuba. Aí ele queria que o filho assumisse o jornal e tal, obrigou o filho a fazer administração. E quando ela começou a namorar com ele, ele não queria administração. Né? E ela acabou fazendo na cabeça dele, por que você não vai fazer o que você tem, o que você quer fazer, né? Você tem mais irmãos, ele tinha mais um irmão e uma irmã, tanto assim que o segundo irmão dele que acabou tomando conta do jornal. Ele acabou largando na administração de empresas no terceiro ano, se eu não me engano. Ele foi para São Paulo para fazer marketing. Hoje ele tem uma empresa de outdoor na cidade. Então, o irmão toma conta do jornal, ele tem empresa de outdoor, a irmã, não sei o que, a irmã é advogada. Tanto assim que está fazendo até um trabalho para minha filha aí, para cidadania, para obter cidadania europeia. Mas não adianta você forçar o filho a fazer uma coisa que ele não quer, né? Ele vai ser sempre um mau profissional. Eles têm que escolher o que eles querem mesmo, né? O meu filho, por exemplo, quando prestou vestibular, ele pôs música e direito. Um Tudo a totalmente ver. diferente do outro. Tudo a E ver. ele pegou e entrou nos dois. Aí nós perguntamos para ele, o que que você vai fazer? Você vai pro lado do coração ou pro lado da emoção? Ele foi pro lado do coração, ele fez música. Música. Uma profissão difícil, né? Ele começou, ele parou no meio da faculdade, virou para mim e falou assim, mãe, eu quero fazer 2 cursos em São Paulo, um em São Paulo e um no interior. Pois ele fez os 2 cursos, um de iluminação e o outro de produção de áudio. Tem tudo a ver. E é o que ele está fazendo mais, é a produção de áudio. O rapaz que produz música de outras bandas manda para ele, seja a parte da bateria só ou só da guitarra, e ele faz. Faz o É arranjo. assim, Não, ele faz... faz, ele limpa, né, Uhum. a música. Ele estava me mostrando, ele tem um programa no computador, é uma coisa de louco aquilo. Eu já vi Aquilo esse programa. Você corrige a nota, né? Se o cara é, errou a nota, você consegue corrigir a ele, nota. ele vai, corrige, e de qualquer instrumento que o cara mande para ele, entendeu? E ele faz isso de ouvido. De escutar, ele não precisa de outro artifício para identificar, entendeu? Então, Tem um assim, ele dom. faz o que ele gosta. Pelo menos ele pegou uma área que tem tudo a ver, porque iluminação ele acaba tendo contatos, pode ser até para a carreira dele de música que seja bom, né? Ele trabalha como holding também de banda, né? Uhum. Então ele que marca o palco do pessoal. Tem esse lance de iluminação também. É o que ele gosta disso, e óbvio que a gente queria que ele tivesse feito direito, porque você tem uma ampla, né? Um É, amplo leque para trabalho, mas ele não quis e tá aí, tá crescendo aos poucos. Provavelmente esse ano vai se mudar para São Paulo para trabalhar no estúdio.
É o que ele gosta, não tem jeito. Então, ele está feliz, né? Quem Ele falou tá. uma vez que o dia que você tiver que escolher uma profissão, escolha uma coisa que você goste. Porque quando você sair de casa, você sai com prazer. É Realmente, se a gente vai verdade. fazer o que a gente Faz, gosta, a gente sai com prazer, né? é verdade. Faz tudo bem feito. É, Então, e é o que ele faz, é o que ele gosta mesmo, não tem jeito. o meu filho, a minha filha, ela, desde o começo, ela, desde do primeiro colegial, ela já falou, pai, eu quero fazer genética. Definiu, aí nós fomos até, um primo meu falou que na Bélgica teria um curso de graduação em genética, nós fomos no consulado da Bélgica, não encontramos esse curso, e foi bom. Genética você tem que fazer ou medicina, ou odonto, ou veterinária, ou lá sei o que mais e tal. Aí começamos a ver quais as profissões que seriam interessantes. Até o pai do meu cunhado era professor de odontologia. Eu fui falar com ele e falar, não, nem vou responder isso daí, ela quer fazer, nem vou responder. Fala com meu amigo aqui, olha, ele é médico, então pergunta para ele o que é melhor, fazer odonto ou medicina? E o cara tentou convencê-lo a fazer odonto. Depois que eu saí de lá, eu falei, olha, isso daí ele falou para você fazer odonto, porque ele é professor também de odonto, né? Ele é médico, mas é professor na faculdade de odonto. Eu acho que entre medicina e odontologia, você devia fazer medicina, porque odontologia você vai comprar um monte de instrumental para você fazer o curso, e depois, se você quer fazer genética, você não vai usar, né? Bom, Sim, no fim fomos, ela viu várias coisas, ela acabou fazendo farmácia. O meu segundo filho já fez engenharia. E o terceiro, ele estava em dúvida, não sei o que, nós levamos ele para fazer um teste de aptidão, né? vocacional, né? Vocacional, é. Eu sei que foram 3 dias de teste, foi um teste bem apurado. Aí deu que ele tinha aptidão para matemática, tem aptidão para, mas ele queria fugir da matemática, ele ia fugir para matemática, acabou fazendo, ele queria fazer medicina, mas ele queria ser médico, como que é, que só mexe com defunto, Que patologista. trabalha com necropsia. Mas ele queria ser patologista, que ele não tinha que falar com gente, sabe? Ele era revoltado na época. Bom, assim, eu falo para ele, vou te encher de porrada. Se for fazer medicina e virar patologista, eu vou te encher de porrada, você vai ver. Bom, ele acabou optando por farmácia também, não sei se por causa da irmã ou não. Aí eu fui conversar com ele, você está fugindo da matemática, né? Ah, pai, eu não tenho condição, não sei o que, não sei o que lá. Bom, quando ele terminou o curso de farmácia, ele foi fazer doutorado, ele passou direto para o doutorado, não fez um mestrado. Primeiras aulas que ele teve que fazer foi física, química e matemática. Eu falei para ele, você quis fugir, se bem que no curso de farmácia ele teve cálculo também, né? Falei, você quis fugir Ele falou para mim, eu quis fugir e agora me encontrou. Vocês sabem que ele acabou se formando o doutorado dele foi química computacional. É uma loucura aquilo, tem que saber muita matemática para fazer aquilo. E ele quis fugir da matemática. Pois Você tem que é, pegar, né? você tem que pegar a molécula e mover o ângulo que está o átomo, como está na molécula lá, se move o ângulo lá, ele vira uma outra substância, entendeu? É isso que faz a, a química computacional dele. É uma ciência muito nova quando ele começou a fazer. Hoje já está formado há uns 12, 13 anos, hein? Entendi. O meu filho também quis fugir da matemática, mas não tem jeito, né? Tudo tem matemática. Não Mas tem isso é que como. eu falo. Quando dava aula lá para o pessoal, não gosto de matemática. Você não gosta de matemática? Não. Mas por quê? Porque não sei. Tá. Escuta, que hora que você saiu da sua casa hoje? Tal hora. Por que você saiu essa hora? Não sei. Ah, mas se você saísse mais tarde, aí não dava tempo de chegar aqui. Bom, então você fez cálculo. Entendeu? Sim, a Então, matemática tá no então dia você a fez dia. cálculo. Você usa matemática direta, que você não está se tocando que você está usando, fazendo um cálculo, né? Bom, vamos seguir aqui.
No afastarem-se, os homens da sua esfera intelectual residem indubitavelmente em uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde. Ele mostra o suicídio como remédio para escapar ao que lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Esse negócio aqui de suicídio, não sei se na época lá acontecia, mas no Japão é muito frequente isso aqui. Se o jovem ele não tem sucesso na escola, uma série de coisas, tem muito jovem que se matam lá porque eles não dentro da sociedade japonesa, do conceito japonês lá, ele não pode errar, né? Isso é muito ruim. É uma disciplina É muito verdade. dura lá, né? Eu É. acho. Eu acho que é uma disciplina muito dura deles. Parece que tem tipo uma floresta lá. E vira e mexe, o pessoal encontra alguém enforcado. Eles têm muitos Não sei negócios se assim, ela- forte, né? É. Nossa, que horror. Eu vi uma reportagem outro dia. O pessoal fica assim. Iam fazer uma reportagem, mas pediram para não fazer, porque virava e mexia, se encontrava um enforcado. Eu não lembro qual é o nome do local, mas, se eu não me engano, ela no Japão. É tudo para eles, assim, é uma coisa. Eles não querem mostrar que é vergonhoso, Sim. né? Errar é vergonhoso e tal. Eu estava vendo uma reportagem outro dia que as crianças, eles tomam lanche lá na escola, depois eles têm que limpar, depois é as crianças que limpam a escola e tal. Eu acho até que traz uma certa disciplina, mas eu acho que lá é uma coisa assim muito rigorosa, né? Faz com que a pessoa se cobre demais de si mesmo, né? É por isso que a Nesse educação aspecto, deles é diferenciada, né? mas nesse aspecto de limpar, eu não acho ruim, não. Tanto assim que quando eles vieram na Copa aqui, eu não sei se você lembra, que eles começaram a limpar a sujeira deles e a dos outros. Né? Não lembro. Mas assim, limpar até assim, limpar, eles comerem, limpar, organizar ali o espaço e tal. Agora, limpar a escola em si, eu não acho legal, não. Não acho certo, não. Ah, mas você sabe que lá no interior, essa professora que eu estava falando aí para vocês, veio um diretor que ele tinha sido delegado de ensino numa outra região. E quando ele veio para lá, todo mundo queria estudar de manhã, porque era a escola do governo, a melhor escola da cidade, né? Aí ele começou a separar o joio do trigo, né? Aqueles que eram os que aprontavam, não sei o que, ele começou a passar o período da tarde. Eu sei que se a molecada aprontasse alguma coisa, tem que limpar os banheiros. Ele começou a forçar isso daí. Quando ele fez a primeira reunião, pediu que os pais fossem, né? Aí estava lá, conversa com um, conversa com outro e tal. Aí falei, eu queria falar com o senhor, né? Aí ele chegou, não, qual que é o problema, né? Está acontecendo assim, assim, tem tal professora que fica pegando a prova da minha filha para comparar com o filho dele. Minha filha não está aqui para disputar com ninguém, né? E eu não gosto desse comportamento. Ah, quem é sua filha? Camille. Ah, mas também a Camille? Eu falei, porra, até você, né? Ah, mas sua filha é muito boa, não sei o que. Se fala isso daí, a professora vai ouvir e vai querer que o filho dela supere. Já vi que não tem jeito para minha filha, né? Mas graças a Deus ele só tem elogio para minha filha. Minha filha sempre foi muito boa. Assim que, quando ela fez o colegial, ela fez no COC, o pessoal queria que ela fizesse medicina. Ela chegou uma hora que ela falou, não sei mais o que eu faço, não sei o que. Eu falei, escuta, ela já tinha definido que ela ia fazer farmácia. A escola começou a forçar, eu falei, eles estão querendo que você faça medicina porque você tem condições de passar em primeira chamada, né? Então, você vai fazer sem ter feito cursinho, sem ter feito nada. Para a escola, eles vão fazer uma puta numa propaganda, mas eles não estão pensando em você, eles estão pensando neles, né? A propaganda que eles vão ter que fazer, fulano de tal, aluno aqui do Isso é COP, verdade, dessas escolas entra em grandes. medicina, né? Entra em medicina.
Tanto assim que ela tinha nota para entrar em medicina mesmo, quando ela fez o vestibular. Mas... E até o diretor estava lá, mas a sua filha não sei o quê. Tô ferrado, né? Difícil. É isso aí, Dirceu. Você vê, olha, eu não acho, ela não é a mais inteligente dos 3 filhos, tá? O mais inteligente é o do meio, é o mais vagabundo. Ela Mas não é a Parece mais incrível inteligente. isso, né? Leia-se, todos são super inteligentes. ela é a mais esforçada. Ela sempre foi muito organizada, muito esforçada. Tanto assim, o caçula veio aqui, que foi aniversário da minha mulher no sábado, ele veio passar com a gente, né? Ele estava falando a facilidade que esse meu segundo filho tem para matemática, para essas coisas, é impressionante. Ele estava falando, e também, ele começou a aprender música. Ele lia a música, primeira vez que ele tocava, ele decorava a música. Ele não lia mais a música. Se ele tocasse uma nota errada, ele ia tocar a nota errada o resto da vida dele, porque não lia mais a música, entendeu? Ele tem essas coisas, ele tem muita facilidade para aprender. É o mais vagal, né? Ele chegava da escola e ia tocar violão, ficava pé da vida com ele. A irmã chegava, arrumava as coisas, almoçava, aí ia fazer a lição de casa, não sei o quê, depois que ele ia fazer outras coisas. Ele não, chegava, almoçava e ia tocar violão. Mas eu acho que é assim mesmo, o pessoal que tem um pouco mais de facilidade para aprender. Tem gente que tem que se esforçar mais, tal, é bem o que a Kátia falou, todos são inteligentes, né? Sim. Mas tem uns que prestam atenção e já assimilam a coisa toda, né? É o caso dele, Eu, né? eu tive muito problema com meu filho na escola, porque ele falava demais na sala de aula. E um dia a professora dele de geografia do sexto ano virou para mim e falou assim: Eu nunca tive um aluno que nem ele. Ele consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Ele está assistindo a aula, ele está prestando atenção no que o colega de trás está fazendo, o da frente está falando e o que está acontecendo no corredor da escola. E se você virar para ele e falar o que eu acabei de falar, ele fala. Repete. Você entendeu? Então, ele tinha essa facilidade. Mas, em compensação, ele terminava as coisas antes, começava a conversar. No 7º ano, eu fui chamada na escola. Eu olhei para a cara dele e falei assim: o que foi que você aprontou para eu ter sido chamada na escola, Henrique? Eu vou acabar com você. Não, mãe, eu não fiz nada. E realmente a professora queria falar para mim que era coordenadora, né? Porque ele falava demais. E a gente precisava controlar isso, porque estava tirando a atenção dos alunos, né? Pela facilidade que ele tem de aprender. É. Bom, cada um de um jeito. Você vê, ó, esse meu filho que é mais inteligente, ele não entrou direto na faculdade. Foi o único. A mais velha e o mais novo entraram. Não precisaram fazer cursinho. Ele teve que fazer cursinho. Eu lembro até hoje que ele chegou para mim e também foi o seguinte, ele fez inscrição em um vestibular, o da USP. Prestou vestibular, não entrou. Ele chegou para mim, pai, precisa fazer cursinho. Falei, quem vai pagar? Você. Falei, eu não. Você vai trabalhar e você vai pagar. Arrumei emprego para ele. O que ele ganhava no emprego, ele tinha que pagar no cursinho. Esse moleque vai aprender. Nossa. Né? Ele vai aprender. Tanto assim que a tia da minha esposa era professora da USP. Quando ela foi para... Esse daí é o diabético, tá? Quando ela foi lá para Birigui, que ficou sabendo que eu tinha feito isso com ele, veio falar um monte para mim. Eu falei, escuta, você está falando o quê? Você quer para você, leva embora, mas aqui comigo vai ser... Então vou levar ele para São Paulo. Pegou e trouxe mesmo para São Paulo aqui. Aí foi interessante, porque a primeira semana ela ficou com ele, na segunda semana ela foi ser banca nos Estados Unidos, ficou 21 dias nos Estados Unidos. Aí eu fui trabalhar numa feira lá em São Paulo, ligava para ele, e aí? Ele já estava em aula, já era agosto isso daí. E aí, já foi para a escola tal, assim?
Já jantou ou não? Quer jantar comigo? Ah, tudo bem. Então, enquanto fiquei nessa feira em São Paulo, todo dia a gente jantava junto, tal, se encontrava. Aí, depois que fiquei uma semana, a Pia ficou 3 semanas fora e ficou 2 semanas sozinho. Ele ia na casa de uma prima minha, um dia ela ligou para mim e falou, Dirceu, eu vou falar uma coisa do Dirceuzinho, mas você não conta para ele, hein? Mas ele tá morrendo de saudade de vocês, né? Ele confessou para a filha dela, ele está sentindo uma falta tremenda, mas ele não dá o braço a torcer. Foi um barato que depois de um mês e pouco, minha esposa, nós fomos para São Paulo, tinha lá no quarto dele, ela era professora de psicologia da parte de comportamental. Então, na porta do quarto dele tinha hora para ele acordar, hora para ele estudar, hora para ele comer, hora para ele sair com o cachorro, hora para não sei o quê. Eu li aquela lista lá, virei para ele e falei, tá bem pior que em casa aqui, né? Falei, tá. Mas ele não esquentava a cabeça com isso daí. Eu sei que ele morou com ela, depois acabou tendo câncer, quando ele estava fazendo mestrado. Ele ainda morava com ela. Aí ele levava ela para fazer a quimioterapia e ela não queria. Ela veio conversar comigo. Eu converso com o Dirceuzinho porque ele fica me acompanhando, pessoa velha, não sei o quê. Não precisa. Eu falei, não, ô Zica, você ajudou muito ele está certinho. Se ele não fizesse isso, eu ia pedir para ele te acompanhar. Ele tem que te acompanhar, sim. Nós temos que cuidar da sua saúde, né? Eu sei que... achei que você fosse me ajudar. Eu falei, não. Nós estamos te ajudando porque você precisa de ajuda. Embora você ache que você não precisa, você está precisando. Então, deixa ele fazer isso daí. É bom para ele, inclusive, para aprender. Eu sei que ele acompanhou todo o tempo que ela fez tratamento, ele acompanhou. No fim, ela acabou falecendo. Mas... Tudo tem um propósito, né, Sim. Dirceu? Não foi à toa que ele foi para lá, né? E ele aprendeu muito. Exato, amadureceu, né? Sim, foi uma lição de vida muito. Você vê, ele não gostava de inglês. Ela obrigou ele a estudar inglês. Hoje, bom, tanto assim que ele foi trabalhar na IBM, foi trabalhar em outras empresas aí. Hoje, a empresa que ele trabalha, o dono é americano. Vem muito americano para cá, eles têm uma... Não é filial, o cara tem empresa aqui, tem outra empresa lá. E tem muita troca de informação. Então, essa comunicação é indireta, né? Se ela não tivesse forçado a barra, ele talvez estivesse com dificuldade, mas ele foi fazer inglês na cultura inglesa, falar o inglês perfeito, não o inglês americano. Britânico, né? Seu Da melhor cultura é o inglês, inglês gente. britânico. Você vê, na IBM ele tinha um chefe que era indiano, o responsável imediato dele era indiano, o chefe desse indiano, ele era inglês, e o chefe do projeto era americano. Ele tinha que ir uma vez por semana, na terça-feira, na parte da manhã, na IBM. Aí tem a reunião com todo esse pessoal aí, porque uma parte do programa era feito aqui no Brasil, uma parte era feita na Índia, uma parte era feita na Inglaterra e outra parte nos Estados Unidos. Era feito assim para que ninguém tivesse o todo, entendeu? Então a IBM era a dona do programa. E ninguém dentro da IBM, se você pegasse as equipes separadas, eles sabiam uma parte do projeto, não sabia o projeto inteiro. Até nisso os americanos pensam. Que coisa, né? São os segredos industriais, né? O programa Para é não muito vender fácil. informação, né? Porque Sim. isso é um investimento muito grande, né? Sim. É muito inteligente o que eles fazem. Porque programa é fácil você copiar e pegar a ideia, depois você faz. Você tendo a ideia, sabendo o todo, você faz, né? Sabendo parte, você não vai conseguir fazer. Com certeza, né? Então lá. Vamos seguir aqui. Já falta um... Dirceu, Fala bem. pergunta uma coisa antes que eu esqueça. Tem alguma notícia das palestras, se voltaram a ter presencial? Sim, já voltaram. Mas está como? Vai chegando um tanto de pessoa, está reduzido? Como que é? Não tem nada agendado, não. Chega lá, se chegar mais cedo, se tiver lugar, é. Eles estão fazendo o seguinte. Eles estão abrindo às 19 horas. Até esse mês aqui, acho que são 40 pessoas por dia. Chegar nos 40 primeiro, fecha a sala e acabou. Entendeu? Ah, tá. Agora vai aumentar
Mês que vem vai aumentar, acho que para 60, mas o esquema é o mesmo. Abre às Uhum. 7, abre às 19 horas e é por ordem de chegada, Ah, beleza. Tá. tá? Obrigada. Só tem a palestra, né, de seu e o passe coletivo, né? Não tem Isso, um. o passo é coletivo. É, Eu vou ver se eu e pego não. a mensagem, eu repasso para vocês, tá? Mas a palestra é terça, quarta e domingo, se eu não me engano, Tá bom, obrigada. tá? Então, vamos seguir aqui. Pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só têm diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Isso aqui, gente, eu tive 2 funcionários lá do interior que eles foram para o Japão. E o esquema de trabalho no Japão é uma loucura. São 14 horas de trabalho por dia, 7 dias por semana. Eles têm folga uma vez por mês, um negócio assim. Eles ganham muito dinheiro, mas a exploração que tinha de Kaseg, né, era muito forte. Até um dia um rapaz ligou, um desses aí ligou para mim, ficou falando no telefone, falou, japonês, você vai quebrar, falando do Japão para cá. Falou, não, nós descobrimos um jeito aqui de burlar o negócio, a gente consegue falar durante 20 minutos. Depois de 20 minutos eles cortam a ligação. Mas ele estava com depressão, menino, ele estava, eu sou, como é que ele falou o termo que ele usou? Eu sou anjo da guarda, alguma coisa assim, de um robô. Então o robô ele tinha que colocar a porca no lugar lá. Se quando ele fosse levar a porca, se a porca caísse no chão, o que ele tinha que fazer é pegar a porca do chão e colocar no cestinho lá onde estavam as porcas. A função dele era fazer isso daí. O resto do trabalho quem fazia era o robô. E ele estava que era um negócio ruim para ele, né? Então, foi o que eu falei para ele. Se você se sujeitar a trabalhar esse tanto de horas aqui, esse tanto de dias aqui no Brasil, você também vai juntar dinheiro. Você não precisa estar aí no Japão, né? O outro não, o outro foi um bom vivan. O outro, o salário de um mês ele gastou só numa viagem daquela do trem bala lá, que ele queria conhecer o trem bala. Esse não, esse primeiro que eu falei acabou não ficando, acabou vindo embora aqui para o Brasil. O outro ficou, depois foi para a Lituânia, ele queria ir para a Itália, ele, como era rotariano, ele queria, o Rotary não consegue para mim, não sei o quê. Eu falei, o Rotary da Itália, ninguém se mistura com eles, porque o italiano é muito bagunçado, né? E o Rotary também, você tem os programas do Rotary, você tem que pegar o Rotary do Japão para você poder ir. No fim, hoje ele é gerente de uma empresa lá em Penápolis. Vamos seguir. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, eles sempre achariam um trabalho qualquer, que lhe proporcionasse meio de viver, embora pudesse deslocá-lo da sua posição. Entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, porém, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover às suas necessidades, em consequência de moléstias e outras independentes da boa vontade, da vontade delas. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Sim. Se fosse organizada, né? Uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Porque são mais numerosos na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, aí
e ela lhe será o paraíso terrestre. É o que estamos iminentes de começar a acontecer, né? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Realmente, se a gente tivesse boas pessoas assumindo a nossa política aqui, porque infelizmente a maioria hoje a gente pode chamar aqui que são os intrigantes e os audaciosos, ainda, né? Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhes a terra verdadeiro inferno? Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Disse ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúmes, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas, por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que lhe cai, o que cai, que sai da craveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo que lhes parece estar acima do horizonte, e se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo a um nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Essa referência que ele faz aqui ao selvagem, né, é interessante. Tem uma passagem do Vilas Boas, dos irmãos Vilas Boas, né, que ele estava conversando com um chefe índio. Aí o chefe índio levantou, foi lá no rio, pegou água e bebeu, né? Voltou e sentou para continuar conversando com ele. Pô, por que você não pediu? Tem uma criança ali lá, por que você não pediu para ele pegar água, né? Aí o índio virou para ele e falou: não sei se ele estava com sede. Quer dizer, cada um satisfaz a sua necessidade, não fica dependendo dos outros, né? Então, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua aqui onde eu havia
marcado. Eu achei que a gente fosse ir um pouquinho mais para frente, mas nós estamos muito adiantados nas nossas aulas. Provável que a gente acabe até um pouco antes do final do ano, tá? Tudo bem? Quem vai fazer a fechadura agora? Quem vai fazer a prece de fechadura? A Meire não, a Meire já fez a abertura. Minha mãe mandou bater nessa daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou bater nessa daqui. Ana Lúcia? Aí ele ia fazer. É. Aí ele ia se propor a fazer, mas eu te chamei no mesmo momento. Não tem problema, eu faço assim. Vamos lá, agradecendo mais uma aula, os conhecimentos que foram passados hoje, agradecendo todos os nossos mentores que estiveram conosco, pedindo uma semana de término de mês e começo de um novo mês, que seja com muita paz, calma, que esse novo mês entre para apaziguar um pouco mais as coisas. Está todo mundo muito nervoso ultimamente, no mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, assim seja. Graças a Deus. Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa para vocês. Semana que vem é véspera de feriado. Nós estamos adiantados no currículo. Vocês vão querer aula? Não sei. Eu vou estar em casa. Eu vou passear de novo. Lá pra Fernandópolis. Eita, eu vou estar em casa. Você que sabe disso. Se você quiser descansar. Todo mundo já sabe que eu não posso ir para a Europa, né, gente? Então, Ô, Ana, tu pode ir para Você pode ir sim, a pra Espanha já Espanha. liberou. A Espanha liberou, ia falar isso agora, Ana. a Espanha liberou? A Espanha liberou, tu pode ir para Espanha. Tá certo. Não entrou na Espanha, você entrou na Europa. Não sei se pode ir para os outros países, não pode, né? Né? Acho que de um país para o Lá outro dentro não dá para pode. circular. Não, mas acho que não pode, porque não é, só pode quem é europeu, né? Brasileiro não, né? Não tem barreira? Não Bom, tem mas fronteira. aí se for pego, não sei, né? Não tem fronteira. Não sei. Não, você passa direto. Já Então, passei mas lá. tem os postos de fronteira agora por causa da pandemia, né? Ah, pode ser. Quando eu passei lá, não tinha. Não, tem uns postos de fronteira. Aí eu não sei. Mas eu sei que na Espanha ela já pode. Tá bom. Tá vendo? Ó, suas preces foram entendidas. Já compra a passagem, já. Bom, então, teremos aula? Não? A Kátia não quer. Não. Se você quiser descansar, Disseu, tudo bem. Se a gente está adiantado, Disseu. Aproveita para descansar. Então tá. Vamos pular, então. Semana que vem a gente volta. Tá Ok? bom, então. Tá. Até na outra, então. Tchau. Boa semana, bom feriado vocês. para todos. Tchau pra vocês. Tchau, Kátia. Aí depois a gente vai ver essa prece sua se deu resultado no 7 de setembro. Vai saber o que vai acontecer 7 de setembro, viu? Estão querendo fazer tanta passeata, tanta... Ai, Jesus amado. Vai ser Capaz de passeata ter muito atrito. tranquila, se Deus quiser. Vai ser 7 de um quer lado e fazer. depois dia 12 do outro, né? Dia 12 eu já não sei, mas enfim. Parece que vai ter. O povo tem que aprender a se unir, né? Mas vamos que vamos, né? Tchau, gente. Então Boa até o dia semana. 13. Para vocês também. Boa semana. Obrigada, Tchau. Boa quinzena. É verdade. Tchau. Tchau. Ih, não pode gravar. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau, Kátia. Tchau, Ieda. Ieda. Eu tenho que acertar o nome dela aqui. Interromper a gravação.